Pessoal, muita gente me pergunta o porquê do porco-espinho. Tá no nosso material, tá na nossa apostila, tá na nossa logo. O importante é que você entenda que tem um porquê. Se você quiser saber, fica aqui nesse vídeo que a gente vai tentar passar um pouquinho para vocês, né, essa experiência que eu tive na minha vida com esse bichinho. O porco-espinho, ele começou, né, a entrar nesse processo do nosso curso, na verdade, muito antes do curso existir. Eu era estudante de Ciências Biológicas da UFPE, estava fazendo a minha graduação e nesse período eu trabalhava com mamíferos de médio e grande porte. E inicialmente o meu objetivo de estudo era mamíferos de uma forma geral. E aí eu estava coletando dados na Mata Atlântica, aqui de Pernambuco, no município de Sirinhaém, e a gente passava um período grande dentro da mata, da coleta de dados. A gente fazia trilhas tanto durante o dia quanto durante a noite para coletar informações desses animais, para entender o status de conservação deles, entender qual era o impacto da fragmentação do hábitat. Então tinham vários objetivos presentes nesse trabalho, nesse estudo, que culminou inclusive no meu TCC. E aí, uma certa noite, eu estava andando na mata, né, com a minha lanterna já bem fraquinha, e eu avistei um bichinho. E adivinha o que era? Um porco-espinho. Só que, antes de iniciar esse estudo, a gente faz todo um levantamento bibliográfico, faz uma revisão bibliográfica. Então eu sabia o que é que a literatura dizia sobre os animais, sobre os mamíferos de médio e grande porte que tinha naquela área, ou que em algum momento existiu, né? Já que a gente está falando de uma área de Mata Atlântica que a maior parte já foi destruída, já foi eliminada, né? A gente tem uma área de Mata Atlântica aqui no Nordeste que só resta 2% da sua cobertura original. Então, eu sabia exatamente o que é que se esperava ter ali. E esse bichinho, quando eu me deparei com ele à noite, com a lanterna fraquinha, eu vi que era um porco-espinho, tá? Era um animalzinho que estava lá no topo da árvore. Era difícil de avistá-lo. Ele não é um animal que faz barulho, que chama muita atenção, não é fácil de visualizar. Então só o fato de ver esse bichinho numa área muito destruída, feita a Mata Atlântica, já foi de uma emoção muito grande, porque não é fácil de visualizar porco-espinho. Só que tem um detalhe, esse porco-espinho ele era diferente. Era um animalzinho que, de fato, olhando de longe, já me chamou muita atenção, porque ele tinha uma coloração diferente daquilo que a gente imaginava ter naquela região. Mas aí não era suficiente, porque ele estava muito distante, era noite, a lanterna estava fraquinha. E aí eu saí correndo, né? Quando cheguei no alojamento, eu entrei em contato com o meu orientador. E aí meu orientador deu, num primeiro momento, um banho de água fria na gente, porque ele acreditava ser uma variação da espécie. Da mesma forma como a gente tem variação de pelagem, de coloração, de textura, o porco-espinho também poderia ter. Afinal de contas, o espinho dele é um pelo muito caracterizado que endurece, que torna para ele uma estrutura de defesa, né? Então poderia ter variação de cor também, então só a cor, só essa variação morfológica não era suficiente. Então tudo bem. E aí a gente entendeu que poderia não ser. Mas aí, dias depois, a gente conseguiu visualizar ele mais uma vez. E dessa vez fomos presenteados da seguinte forma: a gente visualizou ele melhor, mais de perto, e alguns poucos metros depois a gente visualizou o porco-espinho que eu sabia que existia naquela área. Então foi um momento ali de comparação rápida que de fato fortaleceu a ideia de que ele poderia ser uma espécie diferente de porco-espinho. E aí levamos essa informação para o nosso orientador, a gente correu atrás, né? O orientador da gente comprou a ideia e nesse momento a gente começou a um novo trabalho, uma pesquisa voltada para essa espécie. E aí a gente coletou várias informações, dados, pedimos licença ao IBAMA, porque todo esse processo de coleta de dados, especialmente de material biológico, precisava ser licenciado, a gente precisava da autorização do órgão ambiental responsável. Fomos atrás. No Brasil, infelizmente, a burocracia é muito grande, então isso demorou bastante, mas a gente conseguiu capturar o bichinho. A gente descobriu que ele dormia em oco de árvore, e aí a gente conseguiu desenvolver um método de captura desse bichinho. A gente capturou alguns exemplares,
a gente coletou material biológico deles. Existia inclusive um profissional na nossa equipe, um veterinário, para fazer a sutura, o uso do anestésico, tudo bonitinho, conforme o protocolo de captura, de manejo desse animal. E resultado, levamos esse material biológico para estudo, a gente fez análise de DNA, fizemos análises morfométricas, medidas de crânio, uma série de estudos, tá? Esse estudo, só para vocês terem ideia, a primeira visualização foi em 2008. E 5 anos depois de estudando esse bichinho, a gente passou a ter o resultado do que se tratava. Detalhe, tudo que a gente coletou foi licenciado, tudo que a gente coletou foi comparado com tudo que se sabia de porco-espinho no mundo inteiro, inclusive entra aí a importância, uma das importâncias dos museus, armazenar material biológico é uma possibilidade do cientista ele ter acesso a esse material para comparar. Porque se a gente não tem esse material, como é que a gente vai ter a certeza ou como é que a gente vai compará-lo, né? E era impossível ir em todas as florestas, todas as áreas que tinha porco-espinho para capturar e coletar para comparar. Então o museu entra muito nesse papel também, tá? Facilita muito a vida do cientista, a depender do seu objetivo de estudo, ele nos dá essa oportunidade, né, de comparar, de trazer informações que seria impossível se a gente não tivesse esse material, esse acervo. E aí, depois de muitos anos, né, estudando, 5 anos, 2008 até 2013, quando a gente publicou um artigo científico numa das principais revistas de taxonomia zoológica do planeta, chamada Zootaxa, uma revista de alto impacto científico, afirmando que era uma espécie nova. Esse porco-espinho, a ciência não conhecia, era uma espécie que ela estava em um ambiente, em uma área extremamente depauperada, degradada, 2% de mata, um animal que ele é arborícola e que ele depende dessa vegetação. Ou seja, foi uma espécie descoberta recentemente, a gente está falando de 2013, tá? Então na história, no processo, é uma história recente e ela foi descoberta numa área que, infelizmente, está muito ameaçada de extinção. Consequentemente, como ele depende de áreas florestadas, o bichinho ele também está ameaçado de extinção. É claro que, para a gente entrar em detalhes sobre o nível de ameaça, precisa de muito mais estudos. Inclusive, há pesquisadores estudando ele. E aí, resultado, a gente precisou catalogar, dar o nome, seguir todas as regras da nomenclatura zoológica. O nome ele é binomial, Coendou speratus. Coendou é o gênero, a gente não muda porque a gente não descobriu um novo gênero, a gente descobriu uma espécie que pertencia a esse grupo, a esse gênero, e o que a gente colocou como nome ou como epíteto específico foi speratus, Coendou speratus. Essa nomenclatura ela é em latim, tá? Também é uma regra da nomenclatura zoológica, e speratus em latim significa esperança, justamente porque esse bichinho ele foi descoberto numa área extremamente degradada. E anos se passaram, essa é uma área particular, mas há lá um trabalho intenso hoje de reflorestamento, de cuidado, inclusive mexeu muito com a economia local. Uma curiosidade é que pouco tempo atrás eu estava indo num food truck comprar um queijo, né? E tinha uma garrafa lá de uma bebida alcoólica e nessa garrafa, adivinha quem estava lá? A logomarca da cachaça era o porco-espinho. Ou seja, ele virou até rótulo de bebida. Por quê? Porque quando a gente fala de descoberta de uma espécie nova, isso mexe muito, não só com a biologia, não só com a ecologia, mas mexe com tudo. Tá? Sobretudo uma espécie tão fofinha, tão bonitinha, que possibilita as pessoas que não conheciam entenderem a importância ecológica deles, entenderem a importância biológica, e isso movimenta todo esse ecossistema. Então a gente teve essa oportunidade, Papai do Céu nos presenteou de vê-lo e de trazer para a ciência uma espécie que a ciência não conhecia. E que isso traz para a gente, é motivo de muito orgulho, porque não é um trabalho fácil, mas que culminou com essa descoberta, uma espécie nova. Quem faz biologia, quem estuda ciências biológicas sabe o quão interessante, o quão é fascinante descobrir uma espécie, catalogar uma espécie e ter seu nome ali registrado. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que participei dessa pesquisa, fui um dos autores envolvidos, porque eu não fiz isso sozinho, tá? Ninguém faz nada só, ainda mais nos dias de hoje. Então, teve uma equipe muito grande que participou.
que eu divido aí esse mérito com todos eles, porque cada um teve a sua importância, desde estudos ecológicos, veterinário, geneticista, todo mundo trabalhou em conjunto para que essa espécie passasse a ser conhecida. E nada mais justo do que trazê-lo para o nosso curso, para a nossa logo, para os nossos materiais, para entender que é conhecendo que a gente preserva, é conhecendo que a gente entende a importância de cada indivíduo, de cada ser vivo, independente da ordem taxonômica que ele pertença. O mais importante é que esse bichinho, ele hoje continua sendo estudado, né? Claro que ainda falta muito investimento, sobretudo dos órgãos públicos responsáveis, mas o mais importante é que a gente continua levando o nome dele à frente para os nossos alunos, para você que está aí assistindo entender a importância da descoberta de uma espécie do ponto de vista ecológico, do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista da economia, porque envolve muita coisa, envolve muitas pessoas. Muitas pessoas hoje dependem dele, dependem desse bichinho, tá? E claro, ele depende muito da gente, do esforço de cada um, para entender que esse bichinho, que hoje é o nosso mascote, ele já faz a diferença na vida de muita gente. Porque eu queria que, além do nome científico que já foi dado, que o nome desse bichinho, que representa o nosso curso, que faz parte da nossa história, que você também pudesse fazer parte. Então participe e a gente vai estar te esperando aí na escolha do nosso mascote, tá? O nome científico não esqueça não, Coendou speratus. Mas eu queria que você nos ajudasse na escolha do nome popular, do nome do nosso bichinho, desse nome que vai fazer daqui para frente essa caminhada junto conosco mais de perto. Não só agora em imagem, mas também com identidade. Te aguardo lá. Um abraço.